todos. Bom dia também àqueles que estão nos assistindo pela internet. O nosso tema hoje é perdas e não é por acaso. Esse tema foi escolhido para ser falado hoje, porque nessa semana, no dia 2 de novembro, nós aqui sempre nos lembramos daqueles que já partiram, que é o Dia de Finados. E uma tradição já de muitos anos, né, da nossa cultura religiosa. E eu acho que nada melhor do que esse momento... Só um instantinho. Deu pânico aqui no... Vê se você consegue. Ah, não, sumiu. De repente tem que duplicar a imagem. Bom, vamos retornando aqui para as nossas ideias. É preciso que nós tenhamos sempre condições de avaliar aquilo que às vezes é tão habitual. E quando eu estou me referindo a habitual, eu estou me referindo a essa tradição de finados. Pode botar para correr aqui, ó. Isso. A essa tradição do Dia de Finados, quando muitas pessoas, então, vão já por essa tradição religiosa e neste dia em especial, vão relembrar aqueles que já partiram, aqueles que já foram e aqueles que perderam a carne, né? A carne, o corpo. E é sobre isso que nós vamos ter a oportunidade de falar, porque esse dia, ele não é só uma data reflexiva para nós que estamos aqui reencarnados, é uma data reflexiva também para aqueles que já partiram, que estão no plano espiritual e que ainda estão também saudosos da sua vida na matéria, saudosos dos seus familiares que foram aqui deixados. E é alguma coisa para a gente pensar que esse tema do que nós estamos aqui falando hoje, nos propondo a estudar, ele serve tanto para nós que estamos ainda na matéria e em alguns momentos precisamos refletir sobre essa finitude e sobre a perda de alguém que já amamos e já conviveu conosco, para que nós possamos também pensar na nossa própria finitude, que temos uma dificuldade muito grande em entrar em contato com essa realidade. E é muito comum nós ouvirmos falar, e é comum que a gente também pense, e essa frase que eu vou dizer agora, né, que a única certeza que temos é que um dia nós vamos partir. Mas ainda assim nós andamos de costas para a morte. E a cada dia nos aproximamos dela. Quando nós falamos isso, muitas vezes isso fica até pesado de se ouvir, é algo assim como se fosse uma condenação. E quando eu faço essa referência simbólica de que nós andamos de costas para a morte, é porque estamos a cada dia mais perto, mas nos negamos a identificar isso. Nos negamos a identificar essa possibilidade real e verdadeira, como essa frase diz, né? A única certeza que temos é que vamos partir. Mas vamos partir deixando a matéria aqui, porque a nossa verdadeira essência não é a carne, como foi até lido aqui no texto inicial. A carne, o corpo, ele é um instrumento valoroso que devemos cuidar, que devemos ter todo o carinho e cuidado por ser uma ferramenta que nos é concedida assim com muitas bênçãos e uma oportunidade muito rica que Deus nos concede. Todos nós que estamos aqui na matéria, nós estamos sob misericórdia. Não é simples, não é fácil estarmos reencarnados. Muitas vezes
esperamos por um período largo no plano espiritual, até para tomarmos uma certa coragem de idealizarmos uma programação reencarnatória, por saber que não é tão simples vivermos na matéria, quando vamos, então, esquecer dos valores do espírito, que são os valores verdadeiros, e vamos ficar imersos numa chance de reparação e aprendizado, principalmente e única e exclusivamente para o espírito. Então, tudo que vamos desfrutar enquanto aqui estivermos, tudo que se refere à matéria, é passageira, é impermanente, tudo é impermanente. O que não é impermanente e que são os tesouros que agasalhamos, verdadeiros, né? Aqueles que as traças não vão corroer e nem os ladrões vão roubar. É todo aprendizado moral e intelectual que nós seremos capazes de abarcar. Esse aprendizado intelectual e moral é justamente aquela bagagem que nós vamos levar para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Mas, falando assim, parece até que a gente está achando que desencarnar ou lidar com o plano espiritual vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Espera aí, só um instantinho. Já falou? Eu não sei o que está acontecendo, que a gente está perdendo a imagem aqui. Ah, tá. Já sei. Então, de repente, eu devo ter esbarrado sem querer. Mas voltando aqui. Qual é a reflexão? A reflexão é que isso é, de fato, muito complexo. Não é simples. Por que nós andamos, então, de costas para a morte? Porque não é fácil entrar em contato com essa finitude. Até porque, no nosso pensamento, os valores que nós damos é material. E até pela cultura social e a cultura religiosa de milênios, é como se essa vida fosse a única. E fosse a vida, de fato, que é a vida que nos representa. As outras religiões, elas consideravam que essa vida ia definir o nosso destino futuro. Se fôssemos bons, iríamos para o céu. Se não fôssemos, iríamos para o inferno. Ora, vejam bem, nós sabemos que estamos numa condição de um planeta de prova e expiação, em que o nosso espírito não é mau, é ignorante ainda da pureza da ética, do certo e do errado, do bem e do mal. Nós estamos em circunstâncias em que esse aprendizado está sendo por nós realizado ao longo desses milênios. E, em consequência disso, muito difícil será aquele de nós que vai fazer uma avaliação de que não estamos, em algum momento, sendo pecadores, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que em alguns momentos a gente precisa falar disso para a gente refletir. Então, se nós em algum momento pecamos, se nós em algum momento ajuizamos errado e escolhemos errado, estaremos perpetuamente condenados ao mal e não ao céu, que seria o lugar dos eleitos. Essa verdade nos assusta muito, e é a verdade, né, que de fato é pregada pela religião tradicional, pelos vários segmentos religiosos, é uma verdade que não condiz, né, verdade que eu digo no aspecto de ser algo que está sendo colocado para nós como estabelecido dentro da realidade. Só que nós precisamos compreender, se nós vamos aceitar esta verdade, entre aspas, volto a dizer, nós estamos, então, compactuando para uma outra verdade, que é algo que nós não vamos compreender, que é a bondade e a onipotência de Deus. Ora, se nós estamos condenados a nos submeter a uma pena eterna, visto pelo ângulo de uma única vida, onde a bondade? Já que Deus, então, já nos criou ignorantes. Essa verdade que é apregoada e
internalizada por nós durante séculos, é questionada, então, na medida em que a doutrina espírita entra nas nossas vidas como uma outra fonte de verdades, onde o Espírito da verdade vem se pronunciar sobre outros ensinamentos. É preciso que se fale sobre isso para nós termos a possibilidade de lidar com essa finitude, que vai bater à nossa porta. Porque a regra geral da matéria que nós estamos vivendo, a matéria carnal nossa e de todos aqueles que estão ao nosso redor, ela tem a característica de se deteriorar. É característica da matéria. É lei divina da qualidade da matéria orgânica, essa deterioração, essa transformação em outros elementos. Só que o espírito, que é também envolvido pelo perispírito, que é falado ali na mensagem que o Flávio leu, que é o corpo fluídico que vai nos dar a independência de nos mobilizarmos e nos movermos no plano espiritual. Aqui entre nós, reencarnados, existe uma plateia de desencarnados que estão aqui também para ouvir e refletir sobre aquilo que nós aqui estamos falando. Nós não somos capazes de vê-los, porém eles são capazes de nos ver. Nós não somos capazes de vê-los porque a matéria que eles estão, nesse momento, se servindo, que é a matéria fluídica, que é uma matéria imponderável, mas que servem para os corpos perispirituais deles se movimentarem no plano espiritual, não é visível aos nossos olhos. Porém, é visível para eles e é perfeitamente possível continuar a vida. Isso é consolador. E é sobre isso que nós vamos falar, porque a vinda do Espiritismo é principalmente com o intuito de trazer novas verdades que não puderam ser reveladas pelo Antigo Testamento, nem pelo Novo Testamento, mas que precisam, nesse momento, serem distribuídas como consolador. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, nos aproveitar da oportunidade de refletir com o conceito e as verdades que a doutrina espírita traz para nós, no sentido de tornar a nossa vida mais reflexiva. Não é que vai ser mais fácil, mas vai ser mais possível tornar mais fácil, na medida em que quisermos, na medida em que nós estaremos propícios a refletir e apurar a nossa fé. A doutrina espírita veio para isso, para esclarecer verdades que eram questionáveis e ainda são questionáveis, especialmente no que diz respeito às verdades eternas e à bondade de Deus. Nós temos aqui um trecho muito belo que é dito por Jesus, segundo Mateus, e é reproduzido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que chama-se o Consolador, o Cristo Consolador. Jesus então diz: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, então, veio nos acolher com as suas mensagens bondosas e amorosas e veio, então, nos trazer o apoio necessário para nós sabermos que nunca estamos sozinhos, porque Jesus é o governador, o organizador desse planeta. E a doutrina espírita, na medida em que o Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para nós essa lembrança de que o Cristo é o Consolador, de que o Cristo veio nos ensinar sobre o nosso jugo, que é leve e fardo, e o nosso fardo também, porque nós podemos contar com Ele. Quando ele fala aqui, repetindo,
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nas explicações que o Kardec vem fazer sobre isso no livro no Evangelho segundo os Espíritos, segundo o Espiritismo, ele vem dizer que o jugo é leve, né? Quando nós, então, vamos aprender a humildade, a fé e a resignação que Jesus vem nos ensinar. Então, o fardo se torna leve se nós nos debruçarmos com carinho, com suavidade, sobre esses ensinamentos e, aí sim, desenvolvermos uma fortaleza moral para alcançarmos a leveza desse aspecto de todas as dores e sofrimentos que são passageiros enquanto nós aqui estamos. E enquanto estamos também no plano espiritual e ainda não alcançamos a perfeição. Porque muitas vezes, eu volto a dizer, o sofrimento que nós temos, principalmente referido à saudade da perda, também né, não é só nós aqui reencarnados que sentimos essa perda, essa saudade. No plano espiritual, muitos de nós, né, pela separação que vibratória, nós também sentimos e vamos sentir muitas vezes essa saudade. Apesar deste consolo favorecer que o nosso coração fique um pouco mais leve, o consolo de acreditar nas palavras do Cristo, de acreditar no seu Evangelho e de acreditar especialmente que nunca estamos sozinhos, porque não estamos. Ele vem até nós, né? Vejam, nessa imagem que é reproduzida, ele acolhendo, e aquele rapaz que está ali representado, significa qualquer um de nós. Ele significa todos nós que estamos sobrecarregados, que sofremos e que em algum momento da nossa reencarnação passamos por dores. E sempre vamos passar por dores e aflições, porque o planeta é um planeta que se constitui para essa experimentação. Isso é simples? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, é essa complexidade e a falta de compreensão do porquê existe a dor e o sofrimento que nos faz o fardo ser tão pesado nas nossas mãos. E é isso que a doutrina espírita tenta trazer para nós. É esse alívio. Esse alívio vem de onde? Vem da boa nova. Vem da mensagem do Cristo. De 2000 anos atrás, que a doutrina espírita tenta reviver, através, como já falamos, de novos conceitos e novas revelações, como a gente mesmo já estuda a doutrina e percebe. Quando a gente fala da reencarnação, quando a gente fala da comunicação que é possível entre nós e eles, ainda que aqui não tenhamos a possibilidade de os enxergar, nós sabemos que eles estão em todos os lugares e que essa separação é temporária, porque Deus nos uniu pelo amor. Então, a separação entre o estado de reencarnados e o estado de espírito desencarnados, ela é temporária. Da mesma forma que nós, antes de reencarnar, estávamos vivendo as experiências do plano espiritual, também tínhamos aqui entre nós, reencarnados antes de nós, aqueles que nós visitávamos, porque já estavam na matéria antes de nós. E esse intercâmbio, ele é feito pelo amor, é feito pela misericórdia, é feito pela lei divina do amor infinito que esse Pai que nos criou tem. É um amor que causa e faz com que os mundos sejam criados, com que todos nós possamos viver. Mas é um amor que ainda não sabemos. Nós ainda não temos essa sensibilidade para esse sentimento no sentido verdadeiro da força que ele tem. Mas o fato de estarmos aqui já demonstra o desejo de aprender um pouco sobre isso, sobre esse amor, sobre esse sentimento de misericórdia, sobre esse sentimento de perdão, sobre esse sentimento de compreensão, inclusive acerca de nós mesmos.
É isso que a gente veio fazer aqui. Não foi desfrutar dos bens que a matéria pode nos conceder. E sim, é autêntico que a gente desfrute enquanto aqui estejamos, né? Se nós estamos também ganhando o nosso pão honestamente. Então, a doutrina espírita não faz apologia de pobreza e de sacrifícios desnecessários. A doutrina espírita vem nos ensinar os devidos valores, ou melhor, vem nos relembrar os devidos valores de cada coisa. Na pergunta do Livro dos Espíritos, 728, o Kardec vai perguntar se é da natureza a destruição. E aqui, nesse capítulo em particular, ele está falando da destruição da matéria, né? Das fases em que tanto aí a gente pode entender a destruição tanto de nós, seres vivos, ou qualquer outros seres que têm ainda essa matéria orgânica, como a própria matéria em si, né, do planeta, que muitas vezes é destruído e regenerado de outra maneira. Aí vocês vão ver que os espíritos respondem o seguinte: olha, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então é da lei, está respondida a pergunta. É da lei da natureza, então essa mudança, essa transformação que aqui eles estão estudando, a destruição, ou seja, nós então, a nossa matéria, vamos falar da nossa matéria, porque o foco principal aqui é esse. A nossa matéria física, né, o nosso corpo físico, ele tem a mesma característica de toda a matéria do mundo, do planeta. Essa matéria, ela está sofrendo constantes modificações o tempo inteiro. O nosso corpo também é assim. Então, é preciso que haja uma destruição, e eles aqui, nesse capítulo, colocam esta palavra, para que a renovação e a melhoria se dê. E isso acontece com tudo. Porque nós poderíamos também perguntar entre nós, por que é tão difícil assim entendermos que a nossa matéria, que hoje usamos aqui para nos deslizarmos e movimentar no mundo material, por que temos tanta dificuldade em aceitar que ela um dia vai perecer? Por que temos tanta dificuldade em entender a morte como apenas uma transformação de vibração, de estado vibratório e de movimentação de vida? Porque existe vida no plano espiritual, mas é uma vida completamente diferente dessa que nós estamos habituados. Por quê? Por que é tão difícil para nós? Mesmo nós que estudamos a doutrina espírita, mesmo nós que estamos a par que o mundo espiritual existe e se movimenta aqui se entrelaçando conosco, mesmo nós que acreditamos na pluralidade das vidas, por que é tão difícil? Porque durante milênios nós aprendemos que só existe uma vida. É por isso que é tão difícil. Essa perspectiva da reencarnação, para nós, é uma perspectiva nova. 1857 foi o ano que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, renovando todos esses conceitos. 160 anos a nível de história de humanidade, é pouquíssimo. Imagina, nós estamos há não sei quantos mil anos entendendo que passamos pela matéria e que vamos deixar o nosso corpo e irmos para ou o céu ou o inferno, ou aqueles que não acreditam na religião, acham que a matéria acabando, acaba totalmente a vida. E hoje o capitalismo, o materialismo, ele está muito reforçado nesse mundo, que é o mundo do consumo, que é a sociedade que valoriza a aparência e valoriza os bens materiais. As pessoas estão se distanciando da religiosidade, ou porque estão muito afim no sentido de afinidade, com as ciências pragmáticas positivistas que negam
Qualquer coisa que não seja provado pelo microscópio ou pelo macroscópio, nas experiências científicas, ou então o simples capitalismo que valoriza o dinheiro, que é hoje o grande Deus que foi trocado. Hoje já tem, quando eu falo hoje, já tem algum tempinho aí. É o que prevalece na nossa sociedade. Por mais que os movimentos religiosos ainda se mantenham, mesmo assim, os movimentos religiosos ainda estão envolvidos, e vejam, aqui não vai nenhuma crítica de modo algum, vai apenas uma reflexão da realidade. A maioria das religiões, as pessoas que se envolvem religiosamente, ainda estão envolvidas com as religiões tradicionais, que continuam pregando que essa vida é a única e que se nós andarmos certinho, nós vamos para o céu, e se nós cometermos deslizes, nós vamos para o inferno. Então vejam, 160 anos de consolo e de uma possibilidade de continuidade é muito pouco para essa troca simbólica que precisamos fazer, internalizando esse conceito a partir de uma fé raciocinada. Vejam, isso é simples? De jeito nenhum. Mas é preciso que nós que estamos aqui nos esforcemos para apurar esta verdade, essa fé dentro de nós. E não é apenas quando nós estamos aqui tendo a possibilidade de estudar e ouvir sobre esse assunto. Não, é preciso que a gente carregue para a nossa vida, para o nosso dia a dia, essas reflexões. Porque isso ainda não está realizado no nosso sentimento. O nosso sentimento, ele ainda, de alguma maneira, ele é temeroso. Nós não lidamos com a morte de uma forma fácil. Nós ainda não compreendemos essa transição de estágio vibratório de forma simples. Nós ainda tememos a morte. Então, precisamos carregar esse tema para a nossa vida. Precisamos carregar esse tema que, quando eu falo esse tema, não implica apenas na perda de entes queridos ou na nossa própria morte. Implica nos valores do espírito. Nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos perceber que quanto mais os valores do espírito são considerados, mais facilmente nós vamos poder compreender a morte no aspecto mais natural, que faz parte da lei de destruição. Destruição de uma matéria que se degenera, e não do espírito inteligente, que permanece, perdura e continua eternamente. Porque nós fomos criados para a eternidade. O que nós temos aqui? Muitas vezes, aqui já é um texto do livro da Joana de Ângeles, que fala sobre a morte. Esse texto, ela fala sobre a finitude. Aí ela diz o seguinte: muitas vezes, paradoxal, adentra-se no lar e rouba o ser saudável. Quem aqui nunca ouviu assim, por que foi essa tal pessoa, quando é uma morte jovem, de um jovem, e não foi o outro, né, que está doente, que está enfermo, que está em cima de uma cama, penando, sofrendo. Então, nós temos essa dificuldade de compreender a morte. Por quê? Porque o nosso ponto de vista é limitado. É como se nós tivéssemos uma única vida. E isso, nós espíritas, também questionamos, apesar da bagagem de conhecimento que nós temos. Olvidando o ancião, sem qualquer respeito pelos anelos humanos, a morte continua, apesar das admiráveis conquistas do pensamento e da inteligência, ameaçando os seres e assinalando-os com os ferretes da frustração. Isso não é verdade? Não é exatamente isso que a gente vive e que eu falava ainda há pouco, falando da ciência e da sociedade de consumo? Então, as conquistas do pensamento e da inteligência estão muito avançadas. Mérito nosso, nossa humanidade. Só que o que está faltando aí? A reflexão e o conhecimento dos valores reais, que é o valor do espírito.
esse é o grande ponto de vista que está sendo esquecido por todos nós, incluindo nós espíritas. Eu estou sendo repetitiva de propósito, porque nós precisamos compreender que, racionalmente, isso aqui já é aceitável para nós. Nós já aceitamos isso aqui, nós que estudamos a doutrina espírita, só que nós ainda não sentimos assim. São duas coisas diferentes. Uma coisa é saber, organizar cognitivamente as nossas ideias, somar 2 e 2 e dar 4, entender sobre a lei da reencarnação, da destruição, entender sobre a justiça divina, o livre-arbítrio, entender sobre a pluralidade das existências. Isso já é um grande passo, mas o que nós precisamos de fato transformar é a nossa emoção, e especialmente qual sentimento, qual virtude nós estamos aqui falando? A fé. É a fé, a virtude que precisamos desenvolver a partir da cognição dessas verdades. É o sentimento da fé que precisa brotar em nós. E é um trabalho. O Evangelho mesmo, eles dizem, a fé não se prescreve, ela se adquire. Ou seja, não adianta eu aqui ou qualquer o mentor da Casa Espírita vier nos dizer aqui que nós temos que ter fé, não adianta ele prescrever para nós isso, porque isso nós já sabemos. Então, a fé não se prescreve, ela se adquire. Qual é a grande ferramenta que a doutrina espírita tem para fortalecer essa virtude em nós? Exatamente a fé, que traz a razão junto, a partir dessas revelações todas que a gente aqui está falando, da comunicação dos espíritos, da pluralidade das existências, da continuidade do nosso progresso como seres espirituais que somos. Isso, então, é que vai fazer valer para nós fortalecer na nossa medida e segundo o nosso esforço a fé que ainda não temos, que é a virtude que precisamos desenvolver para não olhar mais para a morte de costas, mas olhar como um evento natural da lei de Deus, como nós vimos na pergunta anterior. Eu trouxe umas imagens assim bonitinhas, simpáticas, porque esse tema é meio pesado, né? A gente fala de morte, a gente fala de perda, a gente fala de dor. Então eu trouxe umas imagens assim de vida. Então todas essas imagenzinhas simpáticas que vocês vão ver é justamente para a gente lembrar, né, das pequenas coisas do mundo material, da beleza que nós temos, porque nós não temos só dor, nós temos beleza, nós temos arte, nós temos virtudes, se ainda não estão estabelecidas em nós como desejamos, nós temos exemplos aí que nos proporcionam seguir. No livro da Joana, esse livro Plenitude, que é da obra, um deles, né, da obra psicológica dela, a Joana fala só sobre o sofrimento nesse livro. É um livro assim, bem reflexivo, é um livro que vale a pena ser lido, especialmente estudado. E a Joana tem um capítulo desse livro que ela vai falar justamente sobre o sofrimento diante da morte. Vamos ver o que ela tem para nos dizer. As dores têm muito a ver com as disposições psicológicas de cada indivíduo, a maneira de encarar a vida e a sua estrutura. O que vocês entendem disso? Eu já falei aqui, já dei um pequeno exemplo do que ela vem agora nos dizer nesse slide. O que aqui ela está mostrando para nós? Ela está mostrando o seguinte: quanto mais materialista, menos a gente vai conseguir lidar com a morte de uma forma melhor. Quanto mais focados na vida material como sendo única, mais difícil aceitar a desencarnação como algo natural. E, em consequência, a dor vai vir muito mais intensa. O que ela quer dizer é o foco. Quanto mais material é meu foco, maior a minha dor.
E não é apenas diante da morte. É diante da doença, é diante da perda de uma fortuna, é diante de uma separação, é diante de todas as circunstâncias que podem estar atravessando a nossa jornada terrena. Então, aqui ela está dizendo que quanto mais nós tivermos a possibilidade de enxergarmos o mundo, de estarmos no mundo com os valores do Espírito, menos sofreremos. Simples? Não. Para ela é, para nós não. Nós estamos aqui para aprender isso. Vamos ver o que mais ela tem a dizer. Compreendendo-se que o corpo é uma organização delicada, ou seja, matéria que degenera. É uma organização delicada, sujeita a deterioramento e transformação pelo fenômeno da morte. Nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais. Ou seja, na medida em que a gente compreender isso, nós vamos, então, dar o devido valor ao nosso corpo, cuidar dele, porque ele é um templo sagrado para a nossa experiência, mas não é nós. O nosso corpo não é nós. Nós somos o espírito, a alma, o ser inteligente. O corpo é como uma veste que estamos aqui tendo a possibilidade de utilizar para as experiências do engrandecimento espiritual, como já vimos. Precisamos cuidar dele, porque ele é nossa responsabilidade. Precisamos cuidar deste corpo, porque ele nos foi dado por uma bênção. Volto a dizer, a reencarnação de qualquer um de nós que estamos vivendo materialmente na Terra é misericórdia. Por mais sofrimento que nós temos, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus para evoluirmos como seres eternos que somos, e não como homens materializados num corpo. Precisamos compreender isso. Compreendendo isso, as realidades essenciais são as que vão se fixar nos nossos valores. Percebam que ela está o tempo inteiro falando do ponto de vista, do ângulo de visão que de fato merece a nossa reflexão. E outra, momento algum a doutrina espírita quer apregoar com isso que não devemos cuidar da nossa vida material. Os espíritos sabem muito bem que se estamos na matéria, precisamos sim cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso ganha-pão, porque a matéria precisa ser cuidada e aqui precisamos ganhar o sustento para a possibilidade intelectual, social e de cuidar desse corpo. Então, tudo se entrelaça. Todas essas atividades que nós temos, elas se entrelaçam para que nós possamos nos manter e, ao mesmo tempo, angariar conhecimento, angariar virtudes, refletir sobre a nossa disposição final, que é justamente espíritos eternos que desejamos a cada dia alcançar. E depende do nosso livre-arbítrio esse alcance. Depende da escolha que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, desde as mais simples até as mais complexas. Quem na vida material, de novo reforçando agora com as palavras dela, quem na vida material deposita todas as suas aspirações e nela vê um fim único, constatando-lhe a interrupção, experimenta superlativas dores morais. É só a gente fazer aí uma visualização de exemplos daqueles que se envolvem com os valores do espírito e aqueles que se envolvem com apenas os valores materiais, como sendo o único foco da nossa presença na Terra. Ora, se eu dou extrema importância a essa vida e a tudo que está ao seu redor, e se eu entendo que, terminando a vida física, acontecendo a morte, no sentido em que nós entendemos, acabou tudo,
esse sofrimento, ele é superlativo, ele é imenso, né? Aqui para vocês uma cerejeira branca florida, para lembrar da vida e das belezas da vida. E mais um trechinho da Joana. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da ótica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Estou sendo bem enfática, assim como a Joana, né? Trouxe palavras dela que reforçam o que eu já falei aqui várias vezes hoje, de diferentes formas. Mas é isso mesmo que a gente precisa pensar. É exatamente sobre isso que nós precisamos refletir. E não apenas em relação ao fenômeno da morte, não. Em relação a tudo. Em relação à nossa participação social, em relação às dificuldades que enfrentamos, em relação a nós como membros de uma comunidade, aqui, por exemplo, no nosso grupo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e como seres que somos herdeiros do universo. Porque a nossa evolução, ela não implica apenas na nossa condição pessoal. Nós também somos capazes de contribuir quando nós alcançamos, de alguma maneira, um patamar de estarmos melhor no aspecto moral, nós vamos também contribuir para que aquele espaço ao nosso redor seja melhor. E assim nós vamos dar continuidade em todas as reencarnações que tivermos, e também no plano espiritual. Isso é importante que se fale, porque nós não estamos evoluindo apenas quando estamos na matéria. No plano espiritual, nós estamos o tempo inteiro. Vide as obras de André Luiz. André Luiz traz à luz das possibilidades de trabalho e de crescimento no mundo dos espíritos. Então, a nossa trajetória de progresso aqui na matéria, dentro do que a matéria nos possibilita, e no plano espiritual nós continuamos esse progresso, ele é infinito. Olha que lindo isso. Agora tem um passarinho cantando. Agora, Livro dos Espíritos, pergunta 934. Eu acho bem interessante essa pergunta. Deixa eu botar as rosinhas aqui para falar para vocês. Essa pergunta do Livro dos Espíritos que a gente vai falar agora, ela precisa ser entendida por nós dentro de uma outra visão e de um outro aspecto desse mesmo tema que estamos falando, que é a perda dos entes queridos e a nossa própria desencarnação. Porque nós precisamos compreender que essa é uma dor legítima. Porque nós temos uma tendência a extremos, nós seres humanos. Nós temos uma tendência a extremos. Então, ou eu penso que, se eu for materialista, eu vou me acabar de sofrer, como de fato o sofrimento vai ser maior, porque eu vou estar com o meu foco todo ali, né, entendendo que essa vida é a única vida e depois do corpo não tem mais nada, ou então a destinação das penas eternas. Ou então eu vou achar que, se eu sou espírita e eu acredito que os espíritos vão continuar a sua vida, e eu então preciso lidar com isso como se eu não fosse sentir nada. São dois extremos. Nós precisamos compreender que, sim, a perda dos entes queridos é uma dor legítima. É isso que eu quis trazer com essa pergunta, para que a gente possa refletir, né, de uma forma ponderada, né, de uma forma sensata, e fazer aí, né, um meio termo. Porque eu já fui várias vezes em velório de pessoas que perderam, pessoas espíritas, estou me referindo a pessoas espíritas, que perderam alguns dos seus entes queridos e que sentiam vergonha, né? A gente via que a pessoa estava constrangida porque estava sofrendo. Porque se é espírita não pode sofrer porque o outro partiu. Como assim? Ora, você está se despedindo de alguém querido.
Se tivesse viajando para um outro país, você também não ia estar triste? A convivência ia ser quebrada? Aí não pode só... Eu já vi várias pessoas, inclusive, se desculpando, porque estavam, assim, muito sentidas. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é desse extremo que eu estou falando. A perda dos entes queridos não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais por quem independe da nossa vontade. Olha a frustração. A frustração é causa de dor. Se independe da nossa vontade, é porque eu não queria. Então, vou ser frustrada. Vou ser frustrada, sim. E eu vou sofrer, sim. Sofrer é uma coisa. Perder a perspectiva de vida é outra. Essa causa de dor atinge, assim, o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação que nós ainda com essa matéria, com a qualidade dessa matéria que se deteriora, ainda sofremos. Representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação. Quem? Quem tem? Nós que estamos estudando o Espiritismo. Em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Quando eu falo que nós, espíritas, podemos usufruir disso com mais conhecimento de causa, não significa que quem não é espírita não pode se comunicar com o seu ente querido. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao conhecimento. Aqueles que não acreditam vão ter a possibilidade de se comunicar, muitas vezes, em que fase da vida? Durante o sono. Durante o sono, nós fazemos um desprendimento, passamos a vivenciar uma experiência, mesmo enquanto encarnados, no plano espiritual. Muitas vezes nós convivemos com aqueles que já partiram, eles vêm nos visitar. Nós empreendemos diálogos com eles, matamos as saudades. E isso tanto faz se é ateu, se é positivista, se é católico, budista, evangélico. Essa é uma condição que Deus nos deu de misericórdia. Mas nós, espíritas, temos a possibilidade de compreender isso. Então, isso é mais um fator de consolação que serve para nós, mas não uma exclusividade dentro da lei. É nesse aspecto que eu quis me referir. Aí, essas menininhas, cheias de vida. E aqui, para finalizar, existe um comentário do Kardec, né, sobre o Livro dos Espíritos, ou melhor, sobre uma questão do Livro dos Espíritos, em que ele fala ainda dessa mesma condição que estamos aqui estudando. Pelas provas patentes da vida futura, ou seja, que nós que estudamos a doutrina espírita e praticamos a doutrina espírita, estamos tentando fortalecer a nossa fé e o nosso sentimento, ele diz: pelas provas patentes da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensam, pelas relações que nos faculta manter com eles. Vejam, agora ele coloca a nossa doutrina aí como um facilitador. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores. O grifo é meu. Por quê? Eu quero reforçar que essa dor é legítima. A dor da saudade é legítima e precisa ser vivenciada no tempo e no período de cada um o seu luto. Isso é natural. Nós não passamos pelo luto apenas quando alguém morre. Nós passamos por vários lutos durante a nossa vida. Então precisamos compreender que a doutrina espírita é o consolador, porque vai fazer com que todos as bases da sua revelação, como a comunicação dos espíritos, a pluralidade das existências, a bondade infinita de Deus, precisa fazer para nós aqui a diferença nesse momento.
Então, que Deus possa, nos abençoar, que Jesus, que é o governador do planeta, conceda no nosso coração sempre a força que precisamos, principalmente quando essa fé não está estabelecida. Que nós tenhamos sempre a inspiração dos bons espíritos, dos nossos anjos guardiães, que eles possam nos inspirar a fé, nos inspirar a força que essa dor legítima nos causa, e também aqueles que são os entes queridos nossos que já partiram e que estão, muitos deles aqui nos ouvindo, que também possam todos nós aprender um pouco sobre esse grande Consolador que vem trazer à luz verdades ainda não descritas para que a possibilidade da nossa fé fosse de fato reformulada. E que a fé se tornasse nos nossos corações, de encarnados e desencarnados, uma verdadeira virtude que pudesse nos conduzir a tantas outras e a especial virtude que é o amor e a verdade. Que a paz de Jesus fique conosco, iluminando a nossa semana, e que possamos, nessa semana em que se comemora, então, finados, refletir sobre a desencarnação, sobre a perda do corpo físico e compreender que somos todos uma humanidade só, tanto nós que estamos encarnados quanto os que estão desencarnados. E somos todos aprendizes ainda da verdadeira fé, do verdadeiro sentimento. Obrigada.